Boa noite. Estou esperando o pessoal entrar, o Instagram notificar. O professor Carlos já entrou. Professor Carlos tem que pedir para. Isso, já pediu aqui. Apareci? Apareceu, tudo bom? Tudo bom, Débora? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite aí pro pessoal. Eu vi o Gustavo aqui também, que legal. Bom que a gente junta o povo, né, de todos os perfis aí. É verdade. Caio. O Tiago foi meu aluno também. Tem gente que foi meu aluno. Que gostoso, é tão bom quando eles É, aparecem, né? Nossa, acho que é alegria de professor. muito. Eu também é que esse o Thiago que entrou, ele era meu aluno, que agora eu também faço formação de professor, mas antes eu fazia formação de professor no início da graduação, para quem ia ser professor. E Entendi. aí o pessoal, então são professores também, né? É gente que está se formando para ser Que professor. legal, aí tem os dois lados, né? Débora, eu acho que a minha voz tá dando eco por aí. Aí, Eu não estou ouvindo. Eu vou pedir para o pessoal avisar então se está dando eco, porque para eu não mim sei não se tá. precisa só colocar um pouquinho mais o fone, que eu sempre esqueço o nome. O pessoal que tá vendo aí, tá dando eco a minha É, voz ou é aqui? a voz do cara está dando um pouco de eco. De repente põe o fone então. Deixa eu ver se... eu tô com fone já. Eu acho Ah, que tá. o seu tá bem encaixadinho, tá tudo certinho? Tá, Que estranho. tá. Eu vou tirar. Vamos fazer um teste então? Ao vivo tem dessas coisas, Tem, né? não, o gostoso é isso. Peraí, peraí. Eu vou tirar o meu fone e vamos fazer um teste. Ainda tá dando eco, gente? Deixa eu ver... Não, acho que agora... Não. Agora melhorou. Tá, então a gente vai ter que conviver com alguns barulhos, porque tem criança no meu condomínio, tá uma coisa linda, então Mas tudo assim bem. que é bom. Por mim, pelo menos, tá tranquilo. Assim que é bom. Aqui também, de vez em quando, umas crianças vão gritar, uns cachorros vão latir. É isso aí. É o home É a vida office. acontecendo, né? É a vida acontecendo. Tá tudo acontecendo. Gustavo, ainda tá? Tenta usar um fone só. Tá, ainda tá com eco, Gustavo? Não, pelo jeito ele falou que tá tranquilo, mas se Agora tá você tranquilo. quiser, né, se ficar melhor, colocar um fone só. Mas não sei se mudaria. Acho que não também, mas assim tá bom. Todo mundo tá me escutando bem, né? Tá tranquilo. Então tá. Bem, eu vou começar me apresentando, aí depois tu se apresenta e a gente fala um pouquinho do tema da live, tá? Beleza. Até porque eu acho que não é todo mundo que me conhece. Meu nome é Débora, então, e eu sou professora de história, assim como o Carlos, né? O Gustavo falando que tá bonzão, áudio ok. Obrigada, gente. Valeu, que ótimo. E sou professora de história, mas já tem um tempo que eu trabalho principalmente com formação de professores, assim, tanto como eu já falei, tanto no inicial como também professores que já estão na labuta, né? E aí eu conheci o Carlos nas redes sociais mesmo, assim, porque a gente não se conhece ainda, né, É Carlos? verdade. Ainda, precisamos nos conhecer. É. Mas assim, a gente acaba que tem muitos temas em comum, até para os termos da história também, interessados. Eu vejo que tu trabalha mais com questões da história, eu também gosto muito, e na verdade até me controlo, porque se bobear eu falo só de história, assim, né? Não falo dos outros assuntos, assim. O pessoal diz que quando eu falo de história o meu olho brilha, assim, e realmente, assim, porque é o que a gente gosta, né? Mas hoje eu tenho mais trabalhado, então, com formação, metodologias, mas tem tudo a ver com história. E aí, como surgiu o tema dessa live, né? Um dia o Carlos fez um desabafo, como se fosse no Instagram, né? Quase. Falando... Não, mas foi muito legal, assim, em quem faz livro didático, assim, o que a pessoa pensa, a pessoa tá louca, né? Que foi tanto assunto dentro do livro didático. E aí eu pensei, eu faço livro didático. Foi ótimo. Viu? Eu faço. Eu tô aqui te acompanhando e eu faço livro didático. Opa! Ai. E assim, pra contar um pouco da minha experiência, né? Eu já trabalhei tanto com o ensino fundamental, com o ensino médio, e eu até agora até te contei, né, que eu faço consultoria para o ensino médio.
né, na formação do currículo e tal. Aham. Então, assim, estou bem envolvida nos currículos. E, assim, todas as angústias que tu trouxe, agora deixar tu falar um pouco assim, são coisas que eu também tenho, né? Porque, em geral, a pessoa que faz o livro didático, ela também é professora, assim, fora um outro, assim, mas a gente também é professor. Mas as coisas ultrapassam um pouco isso. Mas agora eu vou deixar tu se apresentar e falar um pouco. Ah, beleza. Bom, para o pessoal aí que não me conhece, do perfil da Débora principalmente, eu sou Carlos, né? Sou professor de História. E atualmente eu dou aula só no ensino médio, então já tem aí 2 anos que eu estou dando aula só no ensino médio. Eu já dou aula há 10 anos, mas nos últimos 2 anos eu estou ficando só no ensino médio. E a gente começou, como a Débora falou, a gente se conheceu aqui pelo Instagram, e a gente teve um papo justamente por isso. Porque um dia eu estava puto da vida, porque eu falei, eu não vou dar conta desse conteúdo, não consigo, porque tudo aconteceu, Débora, numa aula uma vez, que eu cheguei para os alunos e falei, gente, olha, graças a Deus eu já estou no capítulo 4, né? Estou entrando em março e estou no capítulo 4, porque eu nunca estou. E aí os alunos pegaram e falaram assim, ai, coitado, o Carlos está comemorando que está começando o livro 2, no capítulo 4, e os professores já estão indo para o 3. Aí eu, que nervoso, nunca dá conta. E aí eu peguei e falei dessa angústia que a gente tem, né? A gente que dá aula, todo mundo aí que já deu aula sabe disso, de você ver uma massa de conteúdo muito grande e você fala, cara, não vou dar conta. Eu consigo dar um exemplo muito claro. Eu tenho uma escola que eu já trabalhei e que no primeiro capítulo era Idade Antiga, Grécia e Roma e Idade Média. Então era um capítulo só para Grécia e Roma e Idade Média. Ou até o Gustavo colocou ali, a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, num capítulo só, 45 minutos, dê conta. E eu queria achar um culpado, Débora. Eu falei, não, mas quem fez isso? Eu precisava atacar alguém. E aí, o primeiro, né, e aí foi legal a ideia da live, porque a reação imediata que a gente tem ali na sala de aula, na linha de frente, como agora a gente fala a respeito da Covid, ali na linha de frente, o cara que fez o livro não tem noção. Ele não tem noção do que ele está colocando. Ele não sabe o que é sala de aula, ele não sabe qual é o conteúdo, não é possível. E aí foi legal que eu joguei isso aqui no Instagram, bem doido mesmo. E aí você chegou, né, e mandou para mim. Aí a Débora pegou e falou, Carlos, olha, eu faço o livro didático e eu entendo a sua angústia. E esse foi legal. Que aí eu só pensei, mas como assim você entende e você não resolve a minha angústia? E aí que a gente foi conversando de, olha, isso aí é muito anterior, né, tem toda uma coisa a respeito do livro didático, e a gente trocou a ideia e marcamos essa live, e eu acho bem legal isso, a gente discutir isso como professor, e é interessante saber que os seus alunos também estão participando, porque é um tema, assim, para mim, eu penso que é o mais importante, né? É antes de metodologia, é antes de ensino híbrido, é antes de qualquer coisa, é você pensar, tá, mas o que o meu aluno aprende? Eu acho que essa questão é, assim, é a que norteia tudo, absolutamente tudo. Então, eu tô ansioso para a live, O Gustavo colocou apertada dela, que faz o livro didático, que a gente fala mal dela. É que, assim, eu entendo, assim como quando eu vou fazer o livro didático, né, eu nunca fiz sozinha, tá? Eu sempre fui coautora, então, junto com outras pessoas. Então, a gente troca, né? E interessante que o último projeto que eu fiz, só eu que não estava no ensino médio atuando, porque eu estou sempre, assim, fazendo formação, currículo e tal. Eu não estava dando aula no ensino médio. As outras 2 professoras que fizeram comigo estavam em sala de aula, para vocês terem ideia que não é tão distante assim. E, claro, como eu já tenho muitos anos também no ensino médio, também para mim as coisas não são tão estranhas. Mas o que a gente conversou aí, Carlos? Que isso, na verdade, se reflete um inchaço do nosso currículo, né? Porque a pessoa que faz, a gente também tem ali dentro vários parâmetros e vários assuntos que a gente precisa trabalhar. Então, é assim que tem. A gente tem... E aí, hoje, né, a nossa esperança um pouco era a própria BNCC. Mas hoje a gente vê um pouco... a BNCC, ela é muito bonita. Ela tem muitas habilidades, muitas competências. Ela prevê muitas questões. Mas ela continua extremamente inchada. E é uma angústia que eu tenho, até quando a gente foi marcar essa live, eu conversei com o Carlos, porque é uma angústia que isso às vezes, assim, me leva a muitas reflexões, porque o que acontece? Às vezes, a gente vê aquilo ali, a gente sabe que não tem como dar conta, e quando chega no final, a gente sabe que o aluno não aprendeu nem o básico. Isso que é o porque os nossos índices, eles continuam muito baixos. Se a gente for ver índices do IDEB, o que é o IDEB, para quem não sabe? IDEB são aqueles índices educacionais
que vem os municípios, né, que vem como que está cada escola, então tem, inclusive, assim, o que seria o esperado que aquele aluno saberia naquela faixa etária, e nossos índices, em geral, são muito baixos, então isso é muito assustador, porque, de um lado, a gente tem um inchaço do currículo, né, a gente tem muito assunto, e não é só história. É claro que a gente fala de história, está falando de história, porque é onde a gente tem nosso mercado, que a gente conhece, mas isso é em todos os conteúdos. A gente tem matemática, inchado, língua portuguesa, todas. Mas aí a grande questão, o que vai ficar depois que o nosso aluno passar por nós? Porque esse é um ponto fundamental que nos angustia, né? Como que vai ficar quando aquele aluno passar por nós? E é uma questão, Carlos, que nós, como professores, na verdade, a gente precisa dar um passo para trás, né? Porque o que acontece, eu vejo? E até falando assim, eu tenho bastante conhecidos na história, às vezes, se a gente quiser cortar assunto na história, a gente quase tem uma crise existencial. Né? Um AVC. Dá um AVC. Por quê? Porque a gente não quer cortar, porque isso faz parte da nossa formação. E a gente tem ideia de que tudo é importante, né? Fica pensando, tipo, o que vai ficar, né? Mas talvez o ponto fundamental seja deixar de olhar para nós e olhar para o nosso aluno. Porque, infelizmente, como professores, eu digo com toda humildade, a gente olha muito pra gente, entendeu? Então, eu tenho que garantir todos aqueles pontos, porque foi o jeito que eu fui formada. Será que tem? Talvez esse seja o ponto fundamental. Será que tem? O teu aluno tem que saber exatamente tudo que tu foi formado? E até quando eu fiz a chamada pra live, eu fiz uma brincadeira. Eu sei que tu é apaixonado pelo que tu ensina, afinal, tu se formou nisso. O teu aluno não. E um aluno, usando história aqui, que é o nosso métier, né? Um aluno que não vai fazer faculdade de história, o que ele precisa saber? Talvez seja esse o ponto fundamental, né? O que ele precisa saber? O que eu tenho que garantir lá no terceiro ano do ensino médio que ele saiba sobre história? O que é o ponto fundamental? Exato. E que é assustador é porque, às vezes, ele vai terminar e não vai saber. Então, é isso que muitas vezes me angustia também, sabe? Porque a gente fica dentro de um novelo, assim, tão grande. Por isso que eu disse que eu acho que o caminho, né? E aí eu queria até trocar uma ideia contigo, seria dar um passo para trás, sabe? Sim. Então, tipo assim, no sentido assim, o que realmente eu preciso garantir que meu aluno aprenda, né? Realmente Sim. garantir que isso seja, assim, certeiro. Eu tenho certeza que ele aprendeu isso. Eu concordo 100%, Débora, e principalmente dessa parte que você fala, eu sinto muita dificuldade com isso, como eu falei para vocês, eu acho que os professores, quem é professor aqui quiser, nos mostre que não somos só nós, por favor, por favor. Essa dificuldade, pode comentar aí, essa dificuldade que a gente tem de dizer não para um conteúdo. Então você olhar para um conteúdo e falar, não, esse para o meu aluno não vai ser bom, não vai ser específico. Quem me segue aí no Instagram sabe o quanto eu gosto, aquilo que eu te falei, eu gosto da Joana d'Arc. Só que... Eu sei. Toda hora eu tô falando da Joana d'Arc. Só que a Joana d'Arc, nos vestibulares, ela não tem presença. Quando vai falar de alguma coisa da Joana d'Arc, é alguma coisa relacionada à Guerra dos 100 Anos. É uma coisa, tamo junto, ferrado, ótimo. Ela vai falar de alguma coisa, vai relacionar com a Guerra dos 100 Anos, com alguma coisa muito mais geral. Então, na aula, eu tenho que chorar sangue por dentro e tenho que falar, não posso me debruçar tanto sobre a Joana d'Arc. Eu posso citá-la, porque o meu aluno não gosta desse assunto tanto quanto eu. E isso é dolorido, isso é doído, é doido. Tem uma aluna minha que eu adoro, a dona Teodora. Fãs, né? Alunos, agora, né? Agora eles são fãs. Mas é muito difícil pra gente, né, Débora? A gente chegar e falar, olha, meu aluno não vai precisar saber disso. Só que eu acho que é extremamente necessário a gente comentar disso e cortar isso na carne mesmo. Por quê? Esse ponto que você chegou. Quando chega no terceiro ano, eu vejo agora com os meus alunos do terceiro. Eu tenho alunos do terceiro e para muitos deles eu dei aula antes. Eu já fui professor, ou seja, eu passei aquele conteúdo. Só que eu chego lá e eles não têm mais, eles não retiveram, eles não conseguiram aprender. E que conteúdo que eu estou falando? O conteúdo é esse que a gente comentou, o básico. Então você saber, por exemplo, diferenciar a idade antiga de idade média. Você saber diferenciar a antiguidade oriental ocidental. Sabe, essas coisinhas assim básicas, localizar algum ponto ou outro. Então eu acho que é extremamente necessário que a gente se coloque essa pergunta de falar, será que eu preciso, gostei dessa sua expressão, né? Dar um passo para trás
e voltar a ensinar o básico. É Exatamente. isso, é o básico. E o básico é aquele que dá alergia na gente, né? É a linha do tempo, é passar a data do negócio. Isso é extremamente importante. Então, eu acho que esse problema é fundamental. E por isso que eu até falei que é uma questão de humildade, porque assim, né, a gente, assim, tem as nossas vaidades, né, como Claro. professor. E cada um, e aí eu tô falando aqui, eu sempre sou muito sincera, muito franca, assim, né, pra quem tá aqui às vezes não me conhece, eu sempre falo, tipo assim, exatamente o que eu penso, porque assim, é algo que eu vejo isso, né. Então, a gente é muito cheio de vaidade, e muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar para o nosso aluno e dizer assim, mas o que ele vai precisar quando ele passar por mim? Uhum. Porque se o nosso aluno não tem só história, não tem só geografia, e é até assustador porque no ensino médio são 11 disciplinas. E até o que tu falou da Joana d'Arc, é interessante que o novo currículo do ensino médio ele tem as eletivas e os itinerários formativos. Então é uma coisa interessante, por exemplo, o aluno é interessado, né, ele gosta, tem aluno que... Eu tinha uma leva também no ensino médio que andava comigo para lá e para cá e gostava de história, né? E sempre tem, né? Tem aquele grupinho, né? Esse que a gente quase dá aula só para ele. Se a gente Esse não é o dá atenção, risco. a gente daqui a pouco dá aula só para ele. Esse é o risco. E, bom, o que acontece? Aí, por exemplo, as eletivas, essas questões, de repente, o aluno que gosta, de repente, podia fazer uma eletiva disso. Sim, Entendeu? sim. Essa que é a grande questão, que daí ele aprofunda aquele conhecimento. Até o novo currículo do ensino médio, ele prevê isso. Que faça uma eletiva, faça um itinerário formativo naquela área específica. Por quê? Porque, de repente, é uma coisa... ele precisa saber que a Joana d'Arc existiu. Ok. Mas não precisa saber tantos detalhes. E se ele se interessa, aí ele pode fazer uma disciplina específica sobre aquilo, ir atrás, e buscar outras coisas. Entende? Aí isso amplia a visão dele, mas não necessariamente precisa garantir que todos. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? O professor Rodrigo chegou. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, lembra quando a gente fez ensino médio? Às vezes até hoje eu me pergunto por que eu tinha que saber tantos detalhes de química, tantos detalhes de biologia, tantos detalhes de física. Então, porque a gente é de outra área. Uhum. E a gente Agora imagina um aluno, né, de outra área. Exatamente. É que às vezes, é isso que eu disse, que a gente precisa olhar para o aluno e deixar de olhar um pouco para a gente. Essa é o nó da questão. Porque quando a gente fica olhando para a gente, não, o meu conteúdo é o mais importante. Entendeu? Eu não quero abrir mão de nada. E eu lembro que isso já me incomodou muito, até com a questão interdisciplinar. Eu já dei tantas voltas, gente, assim, sendo bem sincera, assim, na forma como eu fui formada, depois outras coisas que eu fui aprendendo, ampliar mais meu campo de visão. Porque por exemplo, a interdisciplinaridade, isso me incomodava, porque eu queria garantir a história, claro. Mas pensa, todos os professores querem fazer isso, não é só a gente que é de história. O cara de matemática jura que a matemática é o mais importante. Eu já tive em reunião de professor que era muito democrático, assim, que era uma escola, eu não vou citar a escola, mas era uma escola muito democrática, assim, que a gente podia se autogerir. E era uma briga assada para dizer quantos períodos ia ter em cada aula. Nossa senhora, imagina. Mas por quê? Por isso isso eu demorei muito tempo para pensar. É porque a gente vive de vaidade e a gente olha pouco para o nosso aluno. E é isso que eu digo, assim, nós como professores, é que nem o médico, que ele está mais preocupado de quantos títulos ele tem, dele ensinar, não. Aí ele tem que estar preocupado, né, em salvar o doente, em salvar o paciente. Assim como nós temos que estar preparados, por isso que eu falei, dar um passo para trás. O que o meu aluno está aprendendo? Sim. E não o quanto não o quanto que eu sei sobre aquilo, o quanto que eu vou mostrar para ele que eu sei. Por isso que eu digo, é um passo para trás. E não pensem que para mim não é difícil. Como eu falei, eu também acho história a mais importante, tá? Desculpa outras matérias, tô brincando. Mas assim... Eu concordo. Né? Não, eu percebo que o que acontece, assim, eu preciso garantir o que meu aluno vai saber, né? Eu garanti alguns passos básicos. E até tu chamou a atenção de uma questão, por exemplo, uma linha do tempo. Eu lembro no ensino superior... né, lá no início da graduação, às vezes a graduação que eu trabalhava, ela formava em ciências humanas, tá? Então, quando a gente pegava história, não era assim como a gente vê na faculdade de história, assim, que é história antiga, idade média e tal. Tinha aulas, assim, por exemplo, assim, que relacionavam outras coisas, sabe? Então, por exemplo, era mais temático. Aí, o que acontecia? Quando eu ia ensinar, eu que tinha que dar passo para trás, porque os alunos não sabiam nem a linha do tempo.
E isso acontece tanto, Débora, e aí só para te cortar e pegar esse ponto da linha do tempo. Eu demorei muito para realizar isso, eu demorei muito para perceber que os alunos não têm noção do lugar no tempo dos eventos. Então você está lá falando de Revolução Francesa, ou Revolução Russa, ou isso, e os caras não sabem quando situar isso. Então, não sabem o lugar no tempo e não sabem o lugar no espaço. Então, eles não sabem, por exemplo, quando você fala Congresso de Viena, isso aconteceu esse ano. Eu estava lá falando do Congresso de Viena, aí passou assim, o Espírito Santo na minha cabeça e falou, faz uma perguntinha simples. Aí eu peguei e falei, gente, onde fica Viena? E aí eles, sabe? Aí um ou outro falou, a Áustria, sabe? Mas não sabia localizar. E eu falei, o que eu tô falando de Congresso de Viena? Os caras não sabem onde é Viena. Onde é? Então eu precisava o quê? Mapa. Aí eu falei, vamos abrir o mapa, vamos ver onde é Viena, vamos localizar isso no espaço para vocês terem ideia. Só que isso dói. Porque eu falei, putz, eu queria falar agora dos princípios do Congresso de Viena, quem foi a favor, quem foi contra. Então, dói você chegar e falar, eu vou ter que ensinar onde é, eu vou ter que ensinar a data. Então, eu acho que essa atitude é fundamental, porque se ele souber, esse aqui que eu acho que é o ponto alto, porque se ele souber esse esqueleto, né, Débora? Se ele souber onde fica, se ele souber quando foi, e se ele souber onde ele encontra essas informações, ele vai conseguir andar sem mim. Né? É aquilo que você falou naquela conversa que a gente teve, né? O egresso, depois que acabar a aula, ele sabe buscar sem mim. Porque senão ele vai uma eterna dependência de mim. A hora que cortar o cordão umbilical, ele não sabe mais história. Que ele só repetia. Sabe aquela história que os melhores pais são aqueles que o filho consegue ser independente quando sai? Entendeu? Que ele consegue ser independente, assim, se virar. Ele sabe cozinhar, ele sabe... Talvez, fazendo uma comparação com a gente, o melhor aluno, a melhor professor é aquele que o aluno consegue buscar o conhecimento não estando mais com o professor. Sim. E isso, claro que dói, entendeu? Porque, assim, tudo que a gente aprende na faculdade, você sabe, muitos que estão aqui já fizeram, é que isso sei lá, positivista, é que isso é voltar para o fato só. Só que, assim, esse não é o meu aluno não é pesquisador de história. Isso, esse é o ponto. Historiador, ele é um aluno que precisa ter conceitos básicos para depois de passar por mim, continuar a sua vida. E isso, gente, nós somos da história, a gente está dando exemplo da história, mas é em qualquer disciplina. Pode ser ciência, biologia, pode ser química. Por isso que o interdisciplinar é tão interessante que a gente tem que dar um passo para trás, porque não tem como fazer interdisciplinar sem abrir mão de algumas coisas. E a gente vai ter que abrir mão, porque senão eu não garanto nada. E aí o nosso resultado é pífio, é muito triste. Porque eu fico muito triste, assim, de ver que o aluno terminou isso básico, ele esteve com a gente mais de 11 anos, e às vezes, não é que ele não sabe linha do tempo, ele não sabe escrever um texto. Linha do tempo é um outro patamar, ele não sabe escrever um texto com coerência. E aí é uma questão, porque nós, como professores, geralmente a gente tem sonhos de justiça social, né, de inserção no mercado de trabalho, que o nosso aluno tenha as outras oportunidades. E o cara não sabe escrever um texto. E aí que é uma questão que eu chamo a atenção, inclusive quando eu vou formar professores na periferia. Mas aí a gente quer ser tão revolucionário, mas a gente faz o quê? Dá um carimbo na testa dele de incompetente. Porque quem vai dar uma oportunidade para esse jovem? É na escola que ele precisa aprender essas questões. Exato. Né? Porque senão a gente vai lá e carimba ele. Tipo, ele é um excluído, ele é um marginalizado. Mas a gente vai lá e dá mais um carimbo, sabe? Marginal. Vai botar marginalizado mesmo. Perfeito. Aqui o Tiago até, né, ele comentou sobre o conceito de virtude lá do Maquiavel. E ele contou, ninguém entendeu, né, que o professor não sondou a sala, o conhecimento prévio. Exatamente. E exato, né, é essa coisa de você ter o conhecimento, você investigar, né, o que os alunos estão sabendo ali, porque às vezes eles te dão outros caminhos. Às vezes eles têm uma experiência. Agora eu aprendi a fazer isso, eu estou aprendendo a fazer isso. Antes de começar a aula, Débora, eu sempre pergunto, gente, mas sobre esse assunto, hoje mesmo, tinha que falar para eles, tinha que citar uma coisa lá do Nietzsche. E eu falei, gente, vocês já ouviram falar do Nietzsche? Aí eu escrevi, né, era a aula. Aí eu já ouvi falar, isso, aquilo, foi aquele que falou a frase tal. E aí eu comecei a falar do Nietzsche pelas frases que eles conheciam. E aí depois a gente chegou ao século XIX e falou alguma coisa.
Mas é claro que a minha vontade era chegar e falar, então, gente, Nietzsche nasceu na época tal, tal características, pá, acabou, sabe? Porque aí eu consigo matar o conteúdo. Mas é interessante a gente ter essa ideia, e isso aqui, acho que todo mundo que está assistindo a gente, gravando isso, desde que a gente teve aquela conversa, Débora, eu fiquei pensando assim, 1000 coisas. Vê se faz sentido isso aqui, assim, fritou minha cabeça. Vê se faz sentido isso que eu vou falar. Olha só, e aí o pessoal que está acompanhando também, vocês podem me falar se faz sentido ou se eu estou brisando. E aí, Débora, você me diga. Seguinte, eu pensei, esse passo para trás, o medo que dá na gente é que eu falo assim, a minha aula então vai ser reduzida. Se eu vou dar uma aula sobre Grécia Antiga, e eu tenho que ficar explicando quando começou, quando terminou, o que é o significado das coisas, né? O que é polis, onde é Atenas, onde é Esparta e a minha aula vai ser muito reduzida. Mas eu pensei, por um lado, né, reduzida para quem? Para o aluno ou para o professor? Aí pensei, bom, para o aluno não é. Porque o aluno, como você falou, esse ponto aqui eu acho que é o miolo da live, né? Que ele não é o pesquisador. Ele não é pesquisador, ele não está fazendo faculdade de história, ele não vai pesquisar esse assunto e às vezes, depois da aula, ele nunca mais vai tocar nesse assunto. É doído falar isso. Mas às vezes ele dói. Mas às vezes eles não sabem a importância que tem a história, né, Carlos? Nossa, eles não têm ideia da importância da história, mas às vezes eles nunca mais vão ver aquilo. É. Então, para o aluno, esse básico, que para nós é básico, né? Não é básico, é o essencial. É o essencial. Fui chegando nessa conclusão. Agora é a conclusão que eu acho, que eu não sei se está certo, que eu peço a sua opinião. Aí pensei, mas para nós, eu falei, mas para o aluno não reduziu, mas para mim reduziu. O que eu pensei, né? Porque o básico eu sei. Mas quando você vai preparar uma aula no básico, você percebe que isso te exige muito mais. Mas muito, porque é fácil discutir, bom, aí agora é minha opinião, hein, para mim. É fácil a gente discutir as interpretações. Então você falar, por exemplo, será que era Vargas, será que a chamada Revolução de 30 é revolução ou é golpe? É fácil, porque são conceitos. Agora, a gente gosta. Agora, você lembrar os nomes envolvidos na Revolução, ou você conseguir associar com eventos do lado, isso é o difícil. Então, se a gente conseguir colocar a nossa aula no básico, isso vai ser bom para o aluno, que passa para ele o essencial, mas para nós, nos é uma obrigação de fazer aquilo que a gente já não está mais acostumado a fazer. Então, é até uma melhora da tua aula. Eu percebi que uma coisa assim, que me chocou até, quando eu saí da faculdade, olha o absurdo, quando eu saí da faculdade é que eu percebi que Atenas e Esparta não estão na mesma região. Olha o absurdo. Que aí eu olhei e falei, cara, olha isso, né? Esparta está aqui no Peloponeso, e Atenas está na Ática, sabe? Quando eu olhei o mapa, eu falei, cara, fez todo sentido agora. Assim, aí um monte de coisa fez sentido. Por quê? Porque nunca aquele mapa foi apresentado para mim. Então, às vezes, até o professor, na hora que ele está falando, ele nem pensou nisso, sabe? De falar, eu posso mostrar o mapa, eu posso fazer isso. Então, eu acho que é um estilo de aula, Débora, aí eu já te passo a voz. Eu acho que é um estilo de aula que até nos enriquece mais, porque você vai atrás de mais coisa. O que você acha? Não, eu concordo contigo, né? E, na verdade, tu vai percebendo se a turma chegou no ponto que tu quer para poder dar um passo adiante. Esse que é a grande questão. E isso é tão assustador, porque, assim, eu sei porque, assim, quando eu comecei o mestrado, o meu professor, o orientador, ele me convidou para dar uma aula na graduação. Eu acho que era eu e uns outros colegas, né? E aí eu lembro que eu pensei como eu era no início da graduação. E aí eu levei um mapa, levei todas essas questões, e os alunos adoraram. Isso no início da graduação, não era nem no ensino médio. Olha. Por quê? Não era no ensino médio, era no início da graduação, porque eles não tinham, assim, era tudo muito etéreo. E claro que isso se deve a discussões historiográficas, para quem não é da história está aqui, porque assim, a gente lutou muito contra o determinismo geográfico, contra o determinismo, né? Porque se dizia o seguinte, né? Nos trópicos não tem inteligência, era uma coisa que se falava, né? Questões, por exemplo, assim, a cor de pele favorece muito o desenvolvimento ou não, sabe? Então, assim, onde a pessoa nasceu vai determinar quem ela é. Eram questões que existiam muito, né? Tanto que vem aquela expressão que não sei se vocês já ouviram, assim, nos trópicos não tem inteligência, porque estaria tudo no norte, né? As inteligências, a capacidade de invenção e tudo mais. Então, durante muito tempo, a história lutou contra essas ideias, né?
Então, assim, determinismo geográfico, histórico, temporal, né, no sentido assim que o indivíduo, as visões sobre o indivíduo, as divisões, ou então a figura do herói, né, que é só Sim. aquele cara que sabia coisas que ninguém sabia. Mas o que eu vejo, né? Isso tudo foi importante. Mas quando a gente começou essas discussões, a gente perdeu a noção da base. Uhum. Então, como a gente lutou muito contra o determinismo geográfico, então é praticamente esqueceu a geografia, entendeu? Esqueceu a localização Exato. espacial. Porque ela não determina nada, mas não tem coisas que determina sim. Não é que determina, ela direciona, né? Por Direciona. exemplo, assim, por que que o Egito, por exemplo, ele conseguiu desenvolver? Pô, tinha o Nilo. O Nilo lá fazia, eles tinham No meio do agricultura, deserto, né? no meio do deserto. Será que poderia uma sociedade surgir lá se não fosse o Nilo? Não. Mas é claro que antes se estudava muito a questão do determinismo geográfico. Então, então ele só foi por causa disso. A gente sabe que não. Que não, Teve mas é desenvolvimento uma humano. condição, né? Exatamente. Só que eu acho que a gente começou tanto nessa discussão muito teórica, que é de pesquisador mesmo, que a gente passou a renegar tudo que fosse mais factual. Então, um conhecimento mais geográfico, uma linha do tempo, né, localizar espaço-tempo. Por exemplo, o Tiago colocou Maquiavel. Eu preciso entender onde está o Maquiavel. Senão ele é autor solto. Aliás, um dos aspectos da história, eu estudei história das ideias no mestrado, era pegar esses pensadores que eram colocados como atemporais e dizer, não, eles estavam dentro de um contexto específico. Não quer dizer que as suas ideias não ultrapassem sua época, mas eles estão dentro de um contexto específico. Esses Maquiavel tá, Hobbes tá, Rousseau tá, né, Platão tá. Esse é chamado História das Ideias. Ele rompeu muito dessa ideia que era muito da filosofia, que era como se fosse tudo etéreo, né? Então, como se os pensadores estivessem tudo assim, soltos no tempo. E é legal muito dessa concretude, né? Exatamente. E muito dessa linha da história para estudar os pensadores, chama História das Ideias, História do Pensamento Filosófico, foi mostrar, não, olha só, olha o que Platão estava fazendo. Ele estava dentro lá, discutindo algumas questões. O que Sócrates estava fazendo? Maquiavel estava onde? O que ele queria? Afinal, ele queria a república? Onde que ele morava? Então, todas essas questões vão representando um pouco desses pensamentos. Só que é muito estranho, porque a história, daí eu estou fazendo uma relação, né? Dentro da historiografia, desse debate historiográfico, mais filosófico, ela se coloca como, não, tem que colocar no tempo histórico, mas na escola a gente não faz isso. Entendeu? Então, parece uma contradição, assim. E isso deve estar em todas as ciências, porque, assim, no campo mais, assim, de pesquisadores mesmo, a gente fala, não, o que nos diferencia das ciências humanas é o aspecto, né, na linha do tempo, é localizar o pensador e tudo mais. Mas, quando a gente pensa na escola, a gente não faz isso, entendeu? Parece, não, é a história do conceito. E é importante. É mais importante. É muito importante a questão da revolução, mas se eu não entendo as bases de onde está colocado, é difícil fazer outro tipo de discussão. Fica vazio e ele vai esquecer. E ele vai... Isso, exato. Eu vi que a Angélica ali, maravilha, Angélica, que você está participando. A Angélica, ela se formou junto comigo e trabalha junto comigo agora. E ela falou Que legal. que ela usa a geografia, mas muitas vezes esquece a linha do tempo. Eu fazia muito isso também, Angélica. Porque a gente tem aquela ideia, né, Débora, de que o aluno sabe. Você fala, não, ele sabe. Mas é muito legal, Débora, quando a gente coloca essa linha do tempo e aí ele percebe coisas que não estavam claras. Ele percebe, por exemplo, que coisas são muito longas, coisas que ali na aula parecem ser muito curtas, parecem ser muito rápido. Então, e o ponto que eu acho legal também disso é que quando a gente trabalha assim, e aí o pessoal também que tá pegando isso, está acompanhando a gente, pode ver que quando você trabalha dessa forma, de dar ao aluno essa base espacial e temporal, isso nos alivia no conteúdo. Por quê? Porque aí ele também consegue entender. E aí ele vai construindo as coisas, né? Isso é muito 10. Você falou do Nilo, Débora. Teve uma vez, aí até o pessoal que tá vendo, eu abri, até contei isso para você, né, Débora? Eu abri o Google Maps para os alunos esse ano. Mostrei para eles onde está... O Google Maps tem duas opções, né? Então, o Google Maps, você pode colocar um mapa político ou um mapa físico. E eu coloquei um mapa físico, porque eu queria destacar o Nilo. E aí mostrei para eles o norte da África e falei, o que vocês estão vendo aí? Eles, bom, deserto, né? Tá tudo um amarelão. E aí do nada você tem o Nilo, você vê o Nilo. O próprio aluno fala, pô, claro que o Egito é ali. Né? Ele vai falar, óbvio que o Egito é ali. Ele fala. Então já te alivia
para dar uma resposta àquilo que a gente estava falando, né? Daquela massa de conteúdo, você não precisa ficar falando para o aluno, então, tem o Nilo, tal, porque ele já viu, você mostrou para ele no mapa. Então, essa ideia de dar o básico para o aluno também nos ajuda a não ser submergido por tanto conteúdo, porque aí ele vai vendo junto contigo. Isso é legal. É porque ele vai ter uns insights, né? Então, por exemplo, assim, claro, a gente vive muito na cidade, mas se ele perceber, assim, fazer até essa relação, né, histórica, poxa, vamos imaginar que eu tô lá e eu preciso sobreviver, o que eu preciso? Preciso de água, preciso plantar, preciso organizar a cidade e tudo mais. E ele vai organizando outras coisas também, tendo insights, né? Então, ele assim, relacionando junto. Exatamente, que é tudo que a gente quer. A gente não quer o aluno protagonista e não passivo, que ele vai lá e tome as atitudes, mas para isso a gente precisa dar elementos e deixar a criatura caminhar, sabe? Porque muitas vezes eu vejo assim, que nem outra coisa, né? Você estava falando, a gente, por exemplo, faz pergunta em sala de aula e não quer deixar o aluno responder. Se ficar um silêncio, a gente sai respondendo. Parece que a gente tem dificuldade, e sabe aqueles pais super protetores? Tem dificuldade de soltar a mão e dizer assim, vai meu filho, vai meu filho, agora tu faz a relação. Uma coisa que, isso que é legal, ó, porque a gente, Débora, eu reparo muito nisso, né? A gente parece ter um horror ao silêncio. Então, exatamente. A gente não consegue, e às vezes assim, vai ter que ficar em silêncio. Ele tem que pensar naquilo que ele ouviu. Então, às vezes você falou alguma coisa, eu tenho muita dificuldade com isso, mas às vezes você fala alguma coisa, você faz uma pergunta, e ele precisa pensar no que você perguntou. Ele precisa relacionar uma coisa com a outra. Isso leva tempo. Então, vai ficar quieto? Vai ficar quieto. E aí, o ponto que a gente estava até falando aí, a gente fala, né? A gente quer o aluno protagonista. Mas ele não vai ser protagonista se ele não sabe o básico. O básico. Igual, não tem como. Eu estava pensando muito nisso, que agora a gente está vendo lá no ensino médio, do primeiro do ensino médio, a gente está vendo a história antiga, né? E aí eu falei, quando eles viram o mapa, por exemplo, da proximidade da Grécia com o Egito, eles já perguntaram sobre relações comerciais. Quando você mostra o mapa para o cara, você mostra o Mediterrâneo. Você fala, olha o Mediterrâneo. Aqui está a Grécia, aqui estão os fenícios, né, o Líbano, aqui estão os egípcios, a Mesopotâmia está aqui. Quando ele vê o mapa, ele vai ligando uma coisa com a outra. E aí o efeito disso são dois, né? Você tem um aluno protagonista, porque ele vai ligando as coisas e ele vai te perguntando. E dois, te desafoga o conteúdo. Porque agora não fica tudo em cima de você, para você ter que explicar que o Mediterrâneo é o meio de comércio. Ele viu. Então, quando a gente mostra esse básico, que a gente tem tanto medo de reduzir a nossa aula, é aí que a aula fica mais enriquecida. E é isso que ele precisa reter, né? Ele precisa saber onde estão essas civilizações. Exatamente, e aí ele vai organizando e a capacidade cognitiva, porque assim, vai dar certo, né? Ele vai desenvolver essa capacidade cognitiva. E até a gente pensar que o teu aluno, ele é capaz, ele é inteligente, ele é muito capaz. E às vezes eu já me surpreendi com perguntas que os alunos fizeram, de relações que eles fizeram e eu nem tinha me dado conta. Porque eles são capazes, só que assim, é claro que isso tem tudo a ver com a nossa formação, né? Porque, assim, a gente foi formado assim, né? Muito de escutar e imaginar que a gente não... É como se aquele que está escutando também não fizesse relações, não organizasse o pensamento. E, na verdade, ele tem essa capacidade, que nem, assim, essas questões até do mapa, né? Vai organizando, vai pensando. E conforme ele vai ficando habituado, ele mesmo vai buscar. Então, por exemplo, se ele vê uma notícia, né? Sei lá, né? Que agora é a história do Covid, assim. Então, sei lá, Ponta Grossa, eu vi que agora está tendo... onde é que é Ponta Grossa? O cara vai lá e busca, muitas vezes ele não sabe. Mas muitas vezes ele não sabe, tá perdido, sabe? Gente, quantas vezes tem aquelas piadas de gente que sai perguntando onde que fica o Nordeste? A pessoa não tem nem ideia, né? Porque fica perdido na cabeça dela. Então, por isso que eu falei, quando a gente garante o básico, a gente permite que ele também faça relações, que ele também pense em possibilidades, que ele também pense, poxa, compare. Uma coisa que é muito difícil o aluno de ensino médio fazer é comparar uma coisa com a outra. Pô, mas ele vai conseguir comparar. A Grécia era assim, os fenícios eram assim. Outro conceito que é muito difícil é que acontece ao mesmo tempo, né? Concomitância. Eu sempre brincava que os alunos achavam que os mesopotâmicos, né, morriam todos, aí começava o Egito. Depois morriam todos os egípcios e a gente começa a Grécia. Então, esses conceitos que são super importantes, assim, daí a gente faz relação com o presente, porque nós estamos aqui, mas tem gente no Japão, tem gente na China, tem gente em vários locais.
esse da concomitância, Débora, o que ajuda pra caramba, assim, que mata o negócio para eles aprenderem o conceito de concomitância é a linha do tempo. Exatamente. Quando você chega lá e você fala, olha, idade do bronze na Grécia, lá, civilização micênica. Aí você coloca a data mesmo, data 1900 a.C. E aí você coloca Egito Antigo, né, a formação lá, quando tem o nomarca, né, o Menés forma o Egito, a unificação. Aí você coloca 3000 a.C. Ele vai, quando ele olha aquilo, você coloca na lousa, assim, ó, Egito, 3000 anos antes de Cristo, Grécia, micênicos, 2000 anos antes de Cristo. Ele pega, caramba, então quando a Grécia começou, o Egito já tinha 1000 anos. Ele já dá então é o mesmo tempo. Então é legal quando você coloca isso na linha do tempo, você não precisa explicar, ele vê. E você falou uma coisa, Débora, que eu acho assim que é fundamental. Acho que se eu tivesse assistindo a live aí, o pessoal que está vendo, se eu pudesse anotar uma coisa, eu anotaria essa. O meu aluno é capaz. De verdade, o meu aluno é capaz. Por quê? A gente, sem perceber, a gente age, a gente não pensa, mas a gente age como se o aluno não fosse inteligente. Isso é uma coisa que a gente precisa assumir. Sair do armário disso e falar, realmente eu penso assim. Porque a gente tem uma tendência, e quando eu falo a gente, eu me incluo nisso, de chegar para o aluno e falar, expor e tal, como se ele não soubesse, por própria conta, fazer as relações se eu dou para ele as ferramentas. Ele consegue fazer isso. E é legal isso, Débora, porque quando você mostra, por exemplo, um mapa, ou pede para ele analisar um texto, o cara é tão inteligente que às vezes ele nota algo que você não notou. Exatamente. Esse é surpreendente, maravilhoso. É surpreendente. Quando você coloca, por exemplo, já aconteceu isso comigo, de eu chegar e passar um texto para o aluno e falar, alunos, ó, vamos ler isso aqui. E aí uma fonte, por exemplo. Esses dias eu passei para eles o relato lá do Platão da morte do Sócrates. E eles leram, e teve um aluno que fez uma pergunta para mim que eu falei, eu nunca tinha reparado isso no texto. Sabe, eu falei, caramba, sabe, ele enxergou uma coisa que eu não tinha visto. Então, ou seja, eles são inteligentes. Então, é legal usar a inteligência do aluno ao nosso favor. Porque eu acho que o problema é mal colocado, né? Depois daquela conversa que eu tive contigo, eu fiquei pensando, cara, o problema é mal colocado. Mal colocado em que sentido? Eu coloco o problema, mas como eu vou dar conta de tanto conteúdo? O problema, o que está errado nesse problema? Não é você que tem que dar conta de tanto conteúdo. Né? Não é você que tem que dar conta. É porque assim, a gente também foi ensinado assim, por isso que eu falei, né, eu tenho passado por um grande processo, isso tem a ver até com abrir a conta aqui no Instagram, de mudança, assim, porque eu vejo que eu fui formada de um jeito e muitas vezes já não correspondia ao que era necessário para garantir a aprendizagem. Por isso que eu disse, e eu digo que é humildade, porque a gente precisa pensar assim, não, né, o centro não sou eu, é o meu aluno. Assim como o centro do médico não é ele, a sua sabedoria, mas o doente, o centro nosso é o nosso aluno. Então a gente precisa pensar o que eu preciso garantir para que ele faça essas ligações, né, e possa entender tudo mais. Até o pessoal comentou algumas questões aqui, até queria comentar, por exemplo, a Larissa falou, me preocupou até na graduação de jornalismo. Sim, porque se a gente não tem essas bases, a gente acaba como eu falei, a gente tem alunos da graduação que muitas vezes não tem essas questões fundamentais, não consegue desenvolver. E o Thiago colocou que a semântica e o léxico, porque muitos autores usam a mesma palavra, mas para fenômenos diferentes. Não, isso é muito claro, né, porque assim, por exemplo... Isso ele está falando, acho que muito na graduação, né? Do contextualizar um autor, que eu vejo que às vezes até na graduação acontece isso, né? Se coloca o autor e não se entende, né, que debates ele tá. E às vezes, aí tem uma coisa que na história, nas humanas, a gente tem que pensar. Muitas vezes isso vira até quase é ardiloso, né? Porque se tu sabe a linha do autor e tu não coloca pelo menos 2 pontos de vista, tu quer conduzir os alunos para concordarem contigo. Isso é muito perigoso. Porque muitas vezes, assim, e isso pode ser até maldade, né? Porque o que a gente faz? A gente sabe, por exemplo, que aquele autor tem tal linha teórica, sabe que ele segue essa linha específica, né? Escola dos análises, marxismo, sei lá o quê. E tu não fala para os... Por exemplo, vou contar uma coisa, né? Lá quando eu comecei a dar aula, uma vez eu fui dar aula num cursinho, e aí só falava de classe social, de luta de classe e tal. E aí eles ensinavam dessa forma e nunca tinham ensinado que isso era conceitos marxistas. Nunca. Como se fosse a realidade.
Cara, É sério. Débora, e você me fez pensar numa coisa que uma vez eu fiquei tão assustado, faz tempo isso já. Olha, a gente contando podre dos outros, mas é importante. Olha Sem isso, citar nomes. sem citar nomes, mas olha como é importante a gente conhecer a realidade do aluno. Teve uma vez, eu dava aula numa escola, eu morava em Marília, e eu dava aula numa escola mais de periferia. E aí, e os alunos tinham uma realidade muito diferente, por exemplo, da minha, tinha uma realidade diferente da maioria dos professores. E aí, eu entrei numa sala, logo, era no segundo ano do ensino médio, e os alunos, assim, na cara, eu dou aula de história, entrou assim na cara, eles perguntavam, professor, você acredita em Deus? Assim, pá! E eu, bom dia! Sabe, eu entrei aquela coisa, eu falei, mas por que essa pergunta? O que que tá... Eles adoram fazer essas perguntas, né? Adoro, eu falei, mas o que que aconteceu? Socorro! Mas nem quem tu vai votar, né? Nossa Senhora! E aí, eu perguntei para eles o que aconteceu. Aí eles falaram que tinham tido uma aula parece que de filosofia, não me recordo agora, mas que houve apenas o ponto de vista do ateísmo. Só que qual que era o problema? E aqui que eu chamo a atenção. O problema é que, para muitos daqueles alunos, a única coisa que fazia sentido na vida era o pastor, era o padre, era Deus. Sabe, eram assim, famílias destruídas, eram assim, alunos carentes. Então, você chegar para esse aluno e falar que Deus não existe, você tirou dele a única coisa que ele tem assim, de alegria. Porque ele não tem uma família como você tem. Ele não tem uma casa como você tem. Então, é muito fácil eu chegar lá na sala, jogo uma bomba dessa, e eu vou voltar para a minha realidade, onde eu tenho conforto. E o aluno vai ter que lidar com isso agora. E às vezes o pastor era tipo, o conselheiro da mãe, porque a mãe acabou apanhando do pai, teve que divorciar. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, sabe? Para quem que eu estou falando? Quando a gente vai tratar, por exemplo, do marxismo, escola dos análises, você pensar nisso. Às vezes o aluno não vai ver o contraponto. Então, eu tenho que dizer para ele que, pelo menos, que há. Né? Eu posso não saber o contraponto, mas falar, ó, existe. Isso aqui não é consensual, sabe? Há um contraponto. Esse ponto da gente olhar a realidade do aluno, e a realidade não assim, não é abstrato, né? Não é aquela, olhem a realidade do aluno. Não, é a realidade, quem é professor aqui, está ouvindo isso, pensar assim no seu aluno, específico, concreto. É o fulano, é o João, é o Pedro, é a Larissa, são alunos específicos. A realidade deles, com o que eles sabem, com o que eles não sabem, com os medos deles. E é legal a gente ter essa visão, né, Débora? Porque aí você valoriza a inteligência dele. E aí te desafoga. Porque ele vai fazer junto com você, né? Ele vai construindo junto com você. Mas a gente não recebeu essa formação, né? A gente recebeu essa formação de falar. Exatamente. E até uma questão assim, e tu citou uma questão importante, que é respeitar o meu aluno. Porque, por exemplo, assim, ó, né, eu até brinco que, infelizmente, assim, enfim, a gente sabe que tem esse tipo de relação com os professores, mas é a mesma história, assim, eu não respeito a história do meu aluno, eu não respeito quem ele é, as suas crenças, as formas como ele, né, eu posso até apresentar outras formas de pensar, não há problema nisso, mas quando eu coloco como a minha, e a gente sabe que tem uma questão de autoridade, eu brinco que é o professor lacrador do Twitter, entendeu? Que eu vou lá e lacro, só que eu não tô no Twitter. Eu sou uma pessoa de autoridade e eu preciso garantir esse respeito a essa autoridade. E aí é como alguém de confiança, né? Exatamente, porque assim, se a concepção de criança dele pode muitas vezes fazer ele refletir outras coisas, pensar fora, não há problema. Mas a questão quando eu vou lá e lacro, né, ou simplesmente eu coloco uma linha, né, uma linha que eu não concordo como aquilo ser a coisa mais abominável e junto a turma, porque muitas vezes tem o carisma do professor, né? Então aquele professor ele tem um certo carisma, ele junta a turma para pegar e renegar aquilo lá. Gente, isso é quase um crime, assim, porque tu muitas vezes tem várias formas tipo assim, eu realmente humilho esse aluno, eu tiro ele e muitas vezes faço ele concordar com todo mundo. Então, essa é uma das questões. E cadê a capacidade crítica? E a gente que dá humana sempre fala, capacidade crítica, capacidade de pensamento. Não, mas eu não deixo. Na minha aula vai calar a boca aquele que não pensa que nem eu. Não, tipo assim, isso não deve ser nem tolerado, assim. A gente tem que combater esse tipo de coisa. Porque não é ético, não é legal. É uma por isso que a gente questão ética. De garantir. E exatamente. Essa coisa que você fala, que eu acho legal sempre lembrar que é uma pessoa, né? O aluno é uma pessoa. Sabe, ele tá ali, ele tem as opiniões dele, ele tem as visões dele, as dificuldades dele, e a gente tem que ter esse respeito, né? Até o ritmo dele. Eu acho que esse ponto é importante também, Débora, porque ele tem um ritmo também para aprender, né?
Então, às vezes, a gente vai como se fosse um rolo compressor de passando tanta coisa, e às vezes, calma, você primeiro precisa falar disso, depois disso, e voltar muitas vezes, sabe? Esse jogo de centralidade no aluno. Eu acho que nunca foi tão significativo como agora a gente falar isso. E principalmente, Débora, até puxar o gancho para isso, a gente nem chegou a comentar nisso na nossa conversa, mas eu jogo aqui para o pessoal também que está acompanhando poder falar. Eu acho que principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Porque os alunos entendem Exatamente. muito mais de tecnologia do que a gente. Então, eu até tinha uma aluna minha que estava aqui, eu não sei se ela está ainda aí, a Valentina, que ela, é uma aluna minha do 3º ano, ela me passou o Google Arte e Cultura, que eu não conhecia. Ela falou, professor, ó, ela mandou uma mensagem para mim aqui no Instagram, existe o Google Arte e Cultura, se você gostar, porque pode mostrar tal. Eu não conhecia isso. Então é legal a gente ter essa abertura para o aluno, que ele traz coisas para a gente, principalmente no momento da pandemia, que eles conhecem tanto tecnologia. E é legal porque muitas vezes eles nos ensinam coisas. Já teve vários alunos. E é interessante, assim, nesse momento da tecnologia, e a gente colocou assim, tem ideias que eles trazem, porque na sua simplicidade, que não leram todos os textos que a gente leu, faz ver coisas que às vezes a gente não viu. Com Às vezes a certeza. gente não percebeu. E aí, essas conexões, e olha só, outro ponto, né? As metodologias ativas falam muito sobre isso, e é muito interessante. Quando um aluno explica para o outro, às vezes ele consegue fazer de um jeito que tu não consegue fazer. Até pela distância temporal, né? A O óbvio, muitas vocabulário. vezes, vocabulário, Por o isso é óbvio. legal, na aula, a gente pegar, né, Débora? Não sei se eu te cortei. Não, não Não. cortou não. Porque é legal na aula a gente pedir muitas vezes, porque às vezes eu comento alguma coisa assim, sei lá, alguém sabe sobre a Revolução Russa? E às vezes tem um aluno que fala, eu lembro. É legal a gente falar, me diga o que você lembra. Sabe, pede para ele, porque às vezes na linguagem dele, o outro aluno vai entender muito mais. E aí tem aquele efeito, como a gente estava falando, de te desafoga também, né? Você não precisa falar o capítulo inteiro da página 1 à página 200. Sabe, dá para você ir dividindo a bola com o aluno. Ele também é uma pessoa, ele também é inteligente, ele também relaciona as coisas, se tiver o básico. Se tiver o básico, Exato. ele relaciona. Mas aí eu acho que é o grande. Eu acho que a gente daqui a pouco está terminando a live, mas assim, é o grande foco da live, né? Se a gente garante o básico, ele consegue fazer relações. Uhum. E aí a pergunta que eu gostaria que todo mundo tivesse na live pensar, quem vai ser o meu egresso, né? E esses tempos eu falei num curso que eu estava fazendo, o pessoal disse que um senhor que estava avaliando falou que não gosta muito da palavra egresso, que parece que saiu da penitenciária. Mas assim, mas os documentos oficiais falam de egresso, ou então, sei lá, já não está mais comigo, né? Mas no sentido assim, então, quem vai ser ele quando passar por mim? Porque a gente não vai ficar com ele para sempre, né? E o que a gente precisa, sabe aquela analogia que eu fiz com os pais que transformam o filho naquele filho que sobrevive sem ele? Eu acho que nós, como professores, assim, o grande ponto é o nosso aluno sobreviver sem a gente. Sim. Que ele consiga buscar conhecimento, conhecer, né? Eu sei onde as coisas estão porque o Carlos me garantiu, porque a Débora garantiu, eu sei me colocar, eu sei onde buscar, eu me entendi. Aí eu acho que a gente é professor bem-sucedido, né? Porque a gente não vai ficar sempre com ele. E é legal, isso que você falou, Débora, eu sei onde buscar. Eu acho que eu fico pensando assim, o que a gente falou, né? É legal a gente garantir o básico para que ele depois sobreviva sem a gente, né? Ele saiba ir atrás. Aí se a gente pensar, mas o que é esse básico? Eu penso em 3 coisas. 4 na verdade. A primeira, que ele saiba localizar no tempo. Que eles, não precisa saber a data específica, mas pelo menos o século. Que ele saiba o século. Olha, Platão é século IV a.C. Olha só, queda de Roma é século V depois. Ele não precisa saber a data, mas ele saber ali onde está. Saber pelo menos a sucessão que vem antes e depois. Eu acho que isso aqui faz parte do básico. Localização espacial. Então, ele saber onde é aquilo, isso é fundamental. E isso se dá com mapa. É mostrar onde estar no mapa. Ou pedir para ele mostrar. Eu já fiz isso na aula, de pedir para o aluno, a gente estava dando aula online, né? E aí eu pedi para o aluno lá na casa dele, falei, projeta aí o Google Maps pra gente, no dia de Viena lá. Eu falei, mostra pra gente onde é Viena. E o aluno foi lá e foi me mostrando. Então você pode, ele entende muito do Google Maps também. Então esse é o segundo ponto do básico, que eu penso, depois se você quiser acrescentar algumas coisas. Um outro ponto do básico é esse que você comentou, de ensinar para ele onde as coisas estão. Então você ensinar, mostrar, por exemplo, um acervo digital. Existe a Biblioteca Nacional, né, com a Hemeroteca Digital,
que tem as revistas do século XIX, por exemplo. Mostrar isso para o aluno. Falar, olha, tem aqui onde pesquisa, como pesquisa, você pode ir atrás. Ensinar como avaliar um livro, né? Como, esses dias eu estava falando para os alunos como eles devem usar o prefácio para avaliar o livro, né? Quem fez o prefácio, se é uma pessoa de renome já dá alguma coisa. E por último, saber usar a linguagem, né? Saber como ele se coloca. Eu acho que esse é o básico. É tempo, espaço, ferramentas e linguagem. Eu acho que se a gente garante isso, é bem sucedido. Pelo menos na história, né? Porque como a gente tem outras pessoas aqui também, é pensar isso também... como eu faço isso na minha disciplina, né? Porque aqui tem professores de outras disciplinas também, e pensar assim, como eu faço isso na minha disciplina? Porque, e é isso, assim, por isso que eu falo que é um lance de humildade, assim, porque assim, é parar de pensar que eu preciso fazer tudo aquilo, mas pensar para o meu aluno o que é importante, o que vai ficar, né? O que vai ficar disso tudo. O que vai ficar depois. É muito interessante isso que você colocou, Débora, porque por mais que o meu básico tenha sido bem deficiente, eu só pensei em procurar o meu professor de história para executar um projeto, exatamente. E de pesquisa para aplicar as crianças de ensino fundamental. E assim, quando a gente vai ensinando ele onde buscar, e claro, que nem a gente falou de história, mas isso está em todas as disciplinas, por exemplo, física, né? Às vezes, assim, física acaba sendo muitas vezes o calcanhar de Aquiles, e tem até uma questão, né? Por que as pessoas muitas vezes não sabem física? Porque não sabem matemática. Isso é bem comum, né? Muito, então, acho que é a grande dificuldade, né? Porque se a pessoa não sabe, ela não sabe calcular algumas coisas, ela nunca vai aprender física, nem química, né? Que tem até estequiometria e tudo mais. Então a gente percebe que é o básico mesmo, não só na história. Na verdade, em todas as áreas. É legal a gente pensar, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em exatas, né? Mas é só pensar, qual é a minha dificuldade em exatas? O básico. Exatamente. Eu tenho dificuldade com o básico. Então, o outro que tem dificuldade em história é porque não ficou o básico. Então, eu acho que o caminho é esse. É a gente pensar no aluno e pensar em montar uma aula que garanta o básico. Falar, não, pelo menos ele vai sair da minha aula sabendo onde é isso, quando foi isso, onde ele encontra mais coisas, se ele quiser. Ele sabe isso. É a realização. E aí nos alivia com o conteúdo também, né? Você não fica com aquela ideia de que, nossa, eu preciso passar 200 conteúdos para o meu aluno. Você conta com a inteligência dele também. Porque assim, nós como professores, às vezes a gente se coloca numa carga como... Por isso que eu acho que eu gosto muito dessa ideia das metodologias ativas, de outras coisas que vão ajudando, porque a gente se coloca como assim, tem que ser tudo eu tenho que garantir, né? E assim, a gente vai dividir, porque ele também é capaz. A gente, na verdade, vai operacionalizar ele, possibilitar que ele tenha as ferramentas. Isso, eu gosto muito disso. Dizer, não é bem isso, sabe? Ou é isso, né? Ou vá para esse lado. Guia, né? Exatamente. Mais um guia. Eu gosto dessa ideia do professor como um guia. Como se fosse um mentor, né? Então, muitas vezes você diz assim, não é por aí, mas, ó, que tal esse raciocínio, que tal esse pensamento, quem sabe tu vai para esse lado. Seguro. Isso. Exatamente. E aí tu vai organizando o caminho para que ele também caminhe sozinho, porque eu acho que não tem nada mais legal do que muitas vezes a gente vê o nosso aluno lá no futuro organizando sua vida, né? Organizando aquilo que ele pensa, organizando aquilo que ele vai escolher e garantindo algumas questões, né? Podendo, por exemplo, imagina o teu aluno daqui a uns 3 anos sentado num lugar e tendo alguns conceitos históricos, pelo menos para conversar, ou pelo menos para ensinar alguém, não falando besteira, dizendo, meu Deus, eu ensinei 3 anos para esse guri aí, para ele falar essas asneiras que ele tá falando. Quem nunca, ou viajando, né? Quem nunca? Ou viajando para Viena e falar, eu lembro, o professor falou que teve um congresso aqui, eu já ganhei, já era. Mas exatamente. Eu acho que esse é o fundamental. Eu acho que, acho que a gente vai se encaminhando para o fim. Não sei se alguém fez alguma pergunta que a gente não respondeu. Depois, se quiser mandar em caixinha, no Instagram meu, seu... Não tem problema. Mas, assim, eu quero agradecer o Carlos, assim, porque eu gostei muito de fazer a live, assim, acho que foi bem interessante, porque, assim, muitas vezes, né, e eu te entendo muito, assim, a gente está em sala de aula e a gente imagina que, poxa, tudo começou assim, né, encheram de conteúdo, né, e eu não vou dar conta, não tem como, mas para começar, muitas vezes, a questão é um pouco mais ampla que essa, né. Enfim, quando a gente faz livro didático, para quem não estava aqui no início,
a gente muitas vezes precisa cumprir um cronograma, e talvez, é claro que a gente não é secretário de educação, nem trabalha no MEC, mas a questão, talvez, se a gente pudesse fazer a nossa voz ser ouvida, ser o que é importante, o que a gente precisa garantir, porque se a gente garantir os nossos índices educacionais, não só da tua escola, Carlos, não só dos lugares que eu atuo, mas em termos nacionais vai mudar. A gente vai conseguir garantir aprendizagens que às vezes a gente não consegue garantir. Sim. Que acho que esse é o principal, né? Esse é o principal. É que ele consiga garantir certas aprendizagens que hoje a gente não consegue. E aí, se a gente... né? Oi? E aí que nos compromete, né? Como país mesmo, nas avaliações que nós temos, de não garantir o básico. E sabe o que assusta? É porque, assim, não só nas avaliações, mas isso reflete no aluno que ele vai terminar o ensino médio, ele não consegue emprego, né? Às vezes, por exemplo, competência digital, né? Às vezes a gente acha que o nosso aluno tem porque ele abre o WhatsApp, porque ele abre o Instagram, porque ele sabe mexer, mas muitas vezes ele não sabe digitar um texto no Word, ele não sabe justificar, ele não sabe abrir um PowerPoint, isso é bem comum. Então, às vezes, a gente precisa pensar, até quando a gente fala de competência digital, a gente pensa, ele vai montar aplicativo, né? Vai montar software. Não, escrever um texto, um Word e saber justificar. Exato. Entendeu? No fundo, é tudo dar um passo para trás, né? Não é montar um aplicativo, não é montar um software. Às vezes, é abrir um Word e saber justificar, é fazer uma planilha, é saber fazer um Excel. É essas coisas que muitas vezes a gente precisa garantir. Tu vê que em todas as áreas. A história foi só um exemplo, entendeu? Mas, na verdade, está em todas. E se a gente consegue garantir, a gente garante a inclusão social, que é o que a gente quer como professor. Exato. Esses dias, até pegando o ganchinho aí só para falar isso, esses dias eu estava até comentando sobre o uso que eles têm do WhatsApp, por exemplo. Porque agora todo mundo está reclamando, né? Nossa, mas os alunos mandam mensagem no domingo, no sábado. Aí eu sempre paro, mas alguém falou para eles que não pode? Houve esse passo de vamos criar uma ética digital? Falar, gente, ó, manda de tal coisa. Porque quando você fala, aí eles fazem. Quando você fala, gente, ó, eu não vou responder de tal dia, me manda em tal horário, aí eles falam. Então, acho que em tudo mesmo é esse, vamos para trás, vamos fazer o arroz com feijão, depois a gente pensa na mistura. Acho que esse é o ponto, né? Para garantir isso. O óbvio não é óbvio. Talvez seja... Essa é a frase. Essa é a frase da live. O óbvio não é óbvio. Exatamente. A gente pensa muitas vezes que é. Esse é o erro. Mas não é. Não é, não. Débora, bom, Carlos, eu quero demais o convite. Foi muito legal, né? Eu agradeço quem tá aí até o final, assim, foi muito legal e acho que é interessante para a gente fazer essa troca, assim, e pensar, assim, acho que a frase que ficou, até vou colocar depois, né? O óbvio não é óbvio, não é mesmo? Nossa, nem um pouco, nem um pouco. Mas agradeço demais, agradeço o pessoal que assistiu e te agradeço o convite. Foi uma maravilha e estou aberto para outros convites também. Depois eu te convido para ir lá no Instagram também, para lá, vamos manter esse papo que é ótimo. Com certeza. Até mais, gente. Muito obrigada para quem ficou e para quem participou. Até mais. Tchau, Débora. Até mais. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau.